Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, mais um vídeo para vocês. Desta vez venho mostrar o resultado da última incubação na chocadeira, mas eu coloquei os pintinhos para a galinha tomar conta. Vou dar algumas dicas interessantes, beleza? Também vou falar da criação em geral, fiquem ligados. Se gostarem do vídeo, quiserem ver mais como este, deixe sua curtida, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo o conteúdo e ajudar o canal a crescer. Vamos ao vídeo. Pois é, galera, a pintaiada começou a nascer no 20º dia de incubação, né? E eu já pensando que seria outro fracasso. Mas foi nascendo o pintinho, aparecendo ovos bicados e a coisa foi animando. Eu acho que a chocadeira tem um problema de umidade, né? Eu borrifei a água várias vezes dentro dela e toda vez que eu borrifava a água, o processo acelerava, aparecia mais ovos bicados. Pode ser que seja coincidência, né? Como já estava tudo planejado, né? A galinha estava no esquema. Eu peguei 2 ovos bicados e coloquei embaixo da galinha para nascer com ela, para depois ela aceitar os outros pintinhos. Nesta baia estavam as carijós de pescoço pelado com o Thompson. Eu tirei eles daqui e ajeitei a baia aí para receber os pequenos. Coloquei tela de sombreamento por cima da tela de arame, né? Vedei as laterais para evitar que os pintinhos saiam também, né? Tem até algumas varetas na tela. E é isso. Eu acho que será um bom ambiente para a galinha criar os pintinhos. A baia não foi feita para isso, mas no momento era o local mais adequado. Já que a galinha chocou aqui, e se eu fosse remover ela do local, ela podia abandonar o ninho. No dia seguinte, o que tinha de nascer na chocadeira nasceu. Ficaram somente 2 ovos, sem sinal de vida dentro deles. Daí eu fui na granja, olhar se os 2 ovos que coloquei lá para a galinha terminar de incubar tinham eclodido. E os danadinhos tinham nascido mesmo. Daí foi só pegar os outros pintinhos, os demais pintinhos, colocar numa caixinha de isopor e levar para a galinha tomar conta, né? A galinha aceitou de boa, esse método é infalível. Você colocar alguns ovinhos ali para a galinha terminar de incubar e colocar os demais pintinhos juntos, dificilmente ela vai rejeitar. E essa galinha, ela é bem mansinha, é ótima para incubar ovos. O pessoal, quando vê essa galinha chocando, diz: eu não sabia que Rhode chocava. Essa galinha é filha da Garnizé com o galo Rhode. Por isso que ela choca. As galinhas Rhode Island Red não chocam de jeito nenhum. Bom, agora vamos aos números desta última incubação, que foi bem melhor que da incubação anterior. Eu coloquei 20 ovos para incubar. Foram 10 das carijós de pescoço pelado com o Thompson e 10 das outras polacas com o Rhode. Após 10 dias de incubação, fiz ovoscopia. Descartei 3 ovos não galados, ficaram 17. E aí, dos 17, somente 2 não eclodiram. Uma taxa de eclosão aí de uns 88%. Os pintinhos saíram bem saudáveis, sem nenhum defeito físico. E selecionei os ovos com um peso médio de uns 60 gramas. Descartando ovos exageradamente grandes, ovos pontudos, ovos muito pequenos e com alguns defeitos na casca. E é claro, nada de ovos sujos. Bom, nasceram 7 filhos do Thompson, somente 3 polaquinhos. Eu espero que tenha um macho no meio. E 8 filhos do Rhode, né, com as polacas, somente 2 de pescoço pelado. Coloquei uma rampa para eles terem acesso ao ninho, né, e descer do ninho. Mas é claro, nesses 2 primeiros dias eles não conseguem fazer isso. São molengos ainda.
E aí de tardezinha eu coloco eles dentro do ninho, né? Dia seguinte também eu tiro de manhã cedo. Aí coloquei um papelão também para colocar a ração, a vazia d'água, como sempre. Alguém perguntou sobre essa ração no papelão, né? Se não faria mal a eles estando pisando em cima delas, defecando. Mas não tem jeito, nos 2 primeiros dias ou 3 é assim mesmo. A gente coloca a ração em cima de um papelão, até para eles aprenderem a comer a ração. É quase que impossível você servir num comedouro que tem as bordas altas, né? Para esses pintinhos bem molinhos assim. E não tem jeito para eles não pisarem dentro da comida nos primeiros dias. E até com algumas semanas, né? Já que você precisa de um comedouro específico, com a gradezinha por cima, para evitar que eles fiquem entrando no comedouro, ciscando. Mas pisar é quase que inevitável. A não ser aqueles comedouros de cano que o pessoal faz uns furos, né? Com a furadeira. Com a galinha eles aprendem a comer rapidamente, beber também. E diminui 70% do trabalho que eu teria sem a galinha. Mudando de assunto, já estou juntando ovos das New Hampshire com o Rhode para colocar para chocar, mas serão poucos, um negócio de 8, 9 ovos. E tô vendo aí se coloca até na garnizé. Dá um trabalho para ela. Por falar em garnizé, as que adquiri recentemente coloquei na baia junto com a meralcano. E elas me deram um trabalho brabo, viu? Porque a parte de cima estava aberto e elas saíram. E eu tive que pegar todas na carreira, deu trabalho, viu? Essas bichas voam que nem beija-flor. Elas estavam dormindo numa árvore alta, por isso não queriam ficar aqui na baia nem a pau. Estão produzindo a todo vapor e logo logo tem galinha choca aqui de novo. Eu vou arrumar bem essa baia, deixá-la apropriada, né, para incubação natural. Eu acredito que no próximo vídeo eu já posso mostrar para vocês. E por último mostrar os franguinhos da penúltima incubação. Já veio gente buscar os não polacos. Vou deixar somente um filho do Thompson, que não é polaco. E aparentemente só tem um de pescoço pelado que é macho. Vermelho, não muito escuro. Não sei se é filho do Rhode ou do galo New Hampshire. Os bichos estão se desenvolvendo muito rápido, né? Comendo igual forrageira. Logo logo a gente vê eles bem grandões. Beleza? Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!